Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula da disciplina de História. E hoje o tema do nosso assunto é o tempo e a história, né? Então, a história está sempre atrelada ao tempo. Então, temos aqui exemplos que relógios, calendários e agendas são comuns exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas, né? Para medir e controlar o tempo. Atualmente, vários equipamentos auxiliam na medição do tempo. Relógio de pulso, de parede, de rua, registram a hora exata. Computadores, celulares, tablets informam além da hora, o dia, o mês e o ano, né? Então, atualmente nós temos vários recursos para nos orientar do tempo, mas nem sempre foi assim, né? Mesmo sem relógio e calendários, desde os tempos mais antigos, os seres humanos notavam que depois do dia vinha a noite, que as plantas, os animais e as pessoas com o tempo envelheciam e um dia morriam, que a lua mudava de fases. Ou seja, os grupos humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza, né? Eles não tinham esse recurso, mas observando a natureza, eles podiam entender sobre o tempo, a passagem do tempo, da qual eles também faziam parte. Além do dia solar, observavam também as fases da lua e o ciclo das estações. Também serviram de referência para os povos antigos medirem o tempo. Com o reconhecimento adquirido por meio da observação desses fenômenos, eles criaram os primeiros relógios para medir a passagem das horas e calendários para calcular a sucessão dos dias, dos meses e dos anos. Observe, né? Aqui vamos observar a imagem de alguns relógios e a evolução durante o tempo, né? Temos aqui o exemplo do relógio de pêndulo, o relógio do sol, o relógio digital e o relógio mecânico, né, que foi do século XIV. Observe aí com atenção essas imagens, né, a evolução dos relógios. Então, o tempo medido pelos calendários. O calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios. Por isso, o tempo medido pelos calendários é bem mais longo. As sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo. Então, vamos ver aqui os exemplos dos calendários que foram criados, né, ao longo do tempo. O calendário chinês, assim como o Inca, é lunisolar, ou seja, combina a influência das atividades do Sol e da Lua. Eles também têm 12 meses, cada um deles relacionado a um animal. Segundo essa ordem: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Então, esses são os animais do calendário chinês, né? O que poucas pessoas sabem é que na China se adota dois calendários. É o calendário ocidental solar, que é usado para atividades civis e administrativas, dia a dia do trabalho, escola, comércio, bancos, instituições públicas e etc. E o calendário tradicional, que é usado principalmente para datar eventos relacionados à cultura do país, como o Ano Novo Chinês e o Festival do Meu Outono, dois feriados nacionais na China. Então, calendários cristão, judaico e muçulmano. Vamos ver aqui. Vamos supor que o ano registrado seja 2020. Que fato considerado importante teria marcado o início da contagem desse calendário? Como talvez você já saiba, o acontecimento foi o nascimento de Jesus Cristo, ponto de partida do calendário cristão. Nesse calendário, os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de forma decrescente e vem acompanhada da sigla C, né, antes de Cristo, e os anos posteriores do nascimento de Cristo são identificados com a sigla DC, depois de Cristo.
Além do calendário cristão, existem outros tipos de calendário que têm origem religiosa, né? No calendário judaico, por exemplo, o marco inicial é a data em que, para os judeus, Deus criou o universo. Esse fato teria ocorrido no ano 3760 a.C. Os muçulmanos, por sua vez, estabeleceram a Hégira como marco inicial do seu calendário. A data correspondente à saída do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina, ocorrida no ano 622 do calendário cristão. Calendário aqui, vamos ver a imagem do calendário judaico, cristão e muçulmano. Observe que os três calendários têm como base acontecimentos importantes da história dessas religiões, por isso cada um tem um marco inicial. O calendário judaico, né, foi a criação do mundo para os hebreus, o marco inicial. O cristão foi o nascimento de Cristo. E o judaico, aliás, o muçulmano, foi a fuga de Maomé para a Medina. E vamos para a atividade que vocês irão realizar com base nos textos estudados. Então é isso a nossa aula de hoje. Realize. Tchau e até a próxima.